Olá, literapistas, tudo bem? Sou a Flávia Castro. Hoje a gente tá com a Flávia Mâncio. Olá. Com a Raquel. Oi. E com a Angélica Lopes para falar do livro dela, A Maldição das Flores. Angélica, se você quiser falar um oi, pode dar um oi. Um oi para vocês, para todo mundo que está escutando e assistindo. É um prazer estar aqui conversando sobre A Maldição das Flores. Muito bom, a gente também está muito feliz em te receber. A Angélica, para quem não sabe, ela é escritora e roteirista de TV e cinema, tem uma extensa e premiada obra na literatura infanto-juvenil e publicou o romance A Maldição das Flores em 2022, que já foi traduzido para 9 idiomas e pode ser encontrado em 15 países. A gente vai falar sobre esse livro, né? Mas antes a gente vai conversar um pouco aqui com a Angélica sobre a vida dela de leitora, né, Angélica? Assim, a sua trajetória leitora, seu interesse pelos livros, como começou isso na sua vida, se você tem uma ideia de um marco ou não, ou conta pra gente um pouco a sua vida leitora, como começou. Eu vim de uma família que não lia muito, mas tinha muitos livros presentes na casa. Eu tinha presença de estantes repletas. Meu avô, ele fazia questão de comprou para os filhos na década de 70 toda a coleção do Monteiro Lobato, toda a coleção do Machado de Assis, e eram livros que ninguém leu, na verdade, eu acho que eu fui a primeira a ler. Eram livros que ficavam na estante, então eu tive essa presença física dos livros sempre na minha vida, porém não havia um leitor, haviam só os livros, né? E eu acho que eu fui a primeira da minha família a ter a curiosidade de entender o que puxando aquela lombada, o que viria ali, o que teria ali. Então isso é um marco que vocês me falando, eu tento lembrar, que é essa visão das estantes cheias, mais inexploradas. Eu tinha uma pessoa que era leitora na minha casa, que era minha mãe. Ela consumia uma literatura de clube do livro, não, de assinatura, né, que era o Círculo do Livro, que era um clube de assinatura muito popular na década de 70 e 80. Então, a curadoria que ela tinha era uma curadoria que vinha dessa assinatura, um pouco pop, talvez não para a minha idade, eram os best-sellers da época, Harold Robbins, Sidney Sheldon. Então, eram livros que eu não leria, não poderia ler pela minha idade, mas eu via minha mãe passando tardes imersa naquele universo, que eu não sabia o que era, sabia que aquilo ali era uma chave, era um portal no qual ela entrava e passava horas. Então, acho que essas são as duas sensações que eu tenho quando você me faz essa pergunta, da minha curiosidade de entender para onde a minha mãe ia e toda aquela muralha de livros à minha volta, muito grande, muito coro, e que eu queria desvendar, investigar, entender o que tinha ali dentro. Então, você lembra, assim, desculpa até te interromper, mas você lembra de alguns títulos, assim, alguns livros que você leu ou que você teve contato? Ou até não precisa ser livro, sei lá, algumas pessoas falam gibis da Turma da Mônica, ou enfim, cada um tem um repertório aí que considera, que tem um carinho grande, né? Sim. Eu tenho uma questão interessante, porque a Lígia Bojunga lançou um livro chamado Angélica, que é meu nome, quando eu fiz 10 anos. Olha. Então eu ganhei esse livro de 10 pessoas, no mesmo Natal ou aniversário, né? Então esse é um livro que me marcou, porque eu precisava ler, era meu nome, e é um livro difícil, é um livro que tem metalinguagem, é um livro complexo para um leitor infantil. Uhum. Então, esse livro me marca aos 10 anos, quando eu fui presenteada por muitos exemplares, eu já não aguentava mais. O livro, inclusive, a capa é uma cegonha, né? Então, é só o ovo, então não tem nenhuma representação muito humana. De qualquer forma, isso é instigante, porque não é óbvio o que vai ter dentro daquele livro. Sim. Então, certamente, o Angélica. E assim, eu comecei a desvendar essa coleção de couro verde lá da casa dos meus avós a partir do Monteiro Lobato, porque era, né, um autor infantil, tinha uma coleção infantil, tinha um programa de TV, então os primeiros livros que eu li, que lembro,
foram Reinação de Narizinho e os demais da coleção. Então, isso sim, isso me aporta. Muito bom. E tinha algo muito instigante no Monteiro, além da quebra de formatos e regras, de poder ter personagens de várias outras lendas circulando. Tinha instigava você pelo texto, pela cena não usual, né? Uma das primeiras cenas são o peixinho e o besouro andando no nariz da Lúcia e falando, esse terreno é rapadura? Não, é muito mole, isso é queijo, não lembro direito. Mas, então, assim, o questionamento do personagem já era ousado. Então, isso me estimulou a continuar lendo Monteiro e buscando essa ousadia em outros autores também. Muito bom. Raque, tem uma pergunta sua aqui. Tem, não? Não. Não. Então vamos lá. Tu fizeste as minhas perguntas, Flávia. Então vamos lá. Eu acho que tem sim, eu vou só fazer porque eu acho que essa é legal. Ela fala que você escreve para infância e também para literatura juvenil. Verdade. E aí acho que dentro desse recorte específico, mas acho que ela terminou falando, né, de alguma maneira, quem são essas suas referências ou quem são as suas inspirações daí enquanto escritora, né? Acho que a Angélica eu também tenho, assim, na questão do juvenil, eu tinha uma preocupação, eu trabalhava num canal educativo, que era o canal Futura, e eu tinha uma preocupação de formação de leitor, assim, uma ambição. Que legal. Porque eu entendia que a infância, ela tem muito cuidado dos professores e dos pais, e há um momento em que esse leitor ele pode ser perdido, entre os 11 e os 14, ele pode ser perdido, pode ser um leitor, né, que seja um leitor criança e não seja um leitor jovem. Então, nesses meus primeiros livros, eu queria fazer livros acessíveis, porque eles se passavam em escolas, eles falavam de relacionamentos, e ao mesmo tempo uma boa literatura, uma boa linguagem, para que eu captasse, que eu fisgasse esse leitor, que era um leitor de infância e que poderia não ser um leitor de 15, 16 anos. Então, eu comecei pela literatura juvenil por isso, porque eu queria que todo mundo tivesse a experiência da leitura e eu achava que eu poderia colaborar de alguma forma, fazendo livros que falassem do cotidiano dos alunos. Então, meus primeiros livros jovens tem muita escola, tem relacionamentos, tem paqueras, porque isso aproxima pelo tema, né? Mas a narrativa, eu acho que é uma narrativa que é bem feita, que pode atrair e fazer esse leitor querer mais, querer outras coisas e se tornar um leitor adulto. Isso, legal, atravessar, né, da infância até a vida adulta, mantendo esse apetite pela leitura. Muito legal. Beleza, a gente vai entrar agora, então, na discussão do livro propriamente dito, né? E aí esse é aquele momento do spoiler para as pessoas que se incomodam. Peço que pausem o vídeo, né? E a gente está convidando aqui para ler, né, o livro A Maldição das Flores e depois voltem com a gente para ouvir a nossa discussão, porque nós vamos entrar nas cenas, nós vamos falar desses personagens e a Angélica também vai ficar à vontade para responder, tá bom? Vou começar lendo a sinopse aqui, tá? Para todo mundo que está acompanhando a gente e se situando e aterrissando, entrando nessa história aqui com a gente. Numa época em que as mulheres não tinham voz, um grupo de rendeiras cria um código com pontos, linhas e agulhas para se comunicar por meio de colchas e toalhas de mesa. Um véu de renda chega às mãos da jovem e rebelde Alice, no Rio de Janeiro, trazendo uma história de violência que ocorreu 100 anos antes no interior de Pernambuco, no Vale do Pajeú, envolvendo suas antepassadas. Tudo começa na Casa das Flores, ancestrais de Alice, que, segundo a crendice do povo, carregam uma sombria maldição. Todos os homens que cruzam o seu caminho morrem prematuramente. Enquanto decifra a história contada no véu, que vem passando de geração em geração, desde Inês Flores, Alice segue em busca de sua própria ancestralidade e reflete sobre o papel da mulher no século passado e nos dias atuais. Né? Então, só pra Deixa eu gente só saber... mostrar, Flá.
que aqui está também aqui à venda em Portugal. Sim, Que legal. Eu percebi quando você estava folheando. Eu vi, e a parte de trás também é diferente. Eu estava a tentar acompanhar a leitura da Flávia, mas é diferente o texto aqui em Portugal. Mas pronto, eu queria só mostrar que podem conseguir pela Singular em Portugal. Que legal. Tem aqui, é um texto grande, eu não vou ler porque é um texto grande, mas também bastante instigante sobre o livro, né? Olha lá. Muito Linda. bom. Eu acho que uma coisa legal, antes da gente começar aqui com a pergunta da Flá, é lembrar que o livro ele é narrado em 2 núcleos narrativos, né? Esse núcleo contemporâneo, que eu acabei de falar, e esse núcleo mais histórico, né? Enfim, vamos lá. Vamos lá. Então, entrando agora no texto, né? No texto da Angélica. Angélica, seu livro faz pensar no papel da arte, nos fez pensar no papel da arte enquanto engajamento. Tá? A Maldição das Flores, podemos dizer assim, ela se propõe a fomentar uma mudança social. Foi a impressão que eu tive enquanto lia. E eu destaquei um trecho. No pé do artigo, via-se a foto de Maria Amélia de Queiroz, uma senhora de alta classe, feições decididas, cabelo preso num coque e em torno do pescoço um colar de pérolas graúdas. Ficamos um tempo a admirar a imagem daquela mulher que ocupava um lugar até então impensável para todas nós, capaz de fazer suas ideias chegarem a quilômetros de distância. Essas mulheres lutam pelo bem de outras mulheres, Inês. Era essa a sua intenção, Angélica? Você pode comentar um pouco para a gente? Sim. Esse é um tema, claro, que é muito presente nas nossas vidas como mulheres. Eu também tenho uma filha, que eu estava comentando antes com as meninas, de 20 anos, que já é uma geração menos tolerante com o machismo estrutural. Eu tenho uma mãe mais tolerante, uma avó mais tolerante ainda, né? Então, eu acho que isso é um tema que vibra para nós mulheres, para mim. E, geralmente, assim, meus livros, eu quero falar de algum assunto que está, né, vibrando em mim e me incomodando. Então, meus livros passam por algo que eu queira dizer. E essa discussão feminista é uma coisa que está muito no meu dia a dia, eu reflito demais, acho que a gente está passando por mudanças, né, nos últimos anos, mas as coisas não mudam também. Uhum. Então, as pessoas me questionam por que eu botei em 2 tempos. A narrativa principal, ela se sustenta apenas no passado, ela é muito maior, poderia ser uma história apenas do início do século XX, mas eu quis que tivesse o futuro, né, o presente, para mostrar que isso não é um problema do passado, não foi resolvido, não eram as mulheres de 1900 que eram oprimidas pelos maridos e que eram mortas e que tinham que lidar com isso, e agora a gente está em outro lugar. Eu acho que a gente está no mesmo lugar, com, claro, mudanças de legislação, de direitos, mas você dá um Google e diz mulher morta, vai dar mulher morta por companheiro, por, né, marido, por ex. Colocar no Google homem morto por assalto, por acidente. Então, isso faz parte da nossa vida, né? Então, eu acho que a gente tem que escrever o que é a nossa vida, as ideias e sensações, emoções, impressões e vontades e desejos que estão permeando assim, a nossa alma. Então, foi a intenção, claro, fazer refletir sobre isso e fazer refletir que isso não mudou. Então, o livro é bem feminista, porém, eu não quis colocar uma bandeira, não quis que os personagens fossem, né, não é um livro histórico sobre o feminismo. Eu fiz uma pesquisa sobre a época e encontrei vários personagens interessantes. Então, por exemplo, a Maria Amélia Queiroz, ela existiu de fato. Então, essa foi uma personagem que eu coloquei sabendo que ela existia. Talvez eu tenha feito um desajuste assim, de tempo mínimo, não sei se a Associação Aves Libertas estava ainda atuante nessa época, mas isso até eu coloco no fim do livro como observações. Muito bom. E tenho visto várias pessoas refletirem, quase todos os grupos e clubes do livro que eu sou convidada a falar. Eu tenho muitos depoimentos das leitoras sobre esse tipo de opressão,
não só vivido por elas, como da avó, como da bisavó. Agora eu entendo melhor minhas antepassadas, que esse é mais ou menos o arco que a Alice, que é a personagem mais nova, faz. Ela tem uma arrogância, um pouco de juventude no início, sem, digamos, honrar ou entender o que veio depois, principalmente a mãe, e nessa trajetória ela entende que é um fio, que está todo mundo ligado, que ela também é fruto de uma luta que veio anterior. Essas foram as minhas intenções, mas é bem claro que... Muito legal. E de certa forma... fazer refletir sobre isso. Sim, sim. E refletimos, né? E de certa forma nos sentimos um pouco também Alices, né? Porque você fala da Alice, quer dizer, enfim, a personagem contemporânea é a Alice, e no livro, olha o spoiler, e no livro a Alice recebe uma renda, recebe um bordado, né? Dessa familiar que vem, dessa tradição de contar a sua história, ou, enfim, no caso ali, é contar a sua tragédia, né? Para que, de certa forma, não esqueçamos e a gente continue nessa luta. E eu achei que foi de muito bom gosto, de uma perspicácia muito bacana, a edição vir com uma renda, né? Porque, de certa forma, nós todas aqui nós estamos entre mulheres, nós recebemos essa renda, né? Que vem com a história, exatamente como Alice recebeu, né? Uma renda que vem com a história. E é isso, por isso que eu te perguntei sobre o engajamento, porque está muito claro essa questão do engajamento, e na edição, no livro Enquanto Objeto, nós recebemos a mesma renda e continuamos essa história, que eu achei muito interessante. Mas, entrando também um pouco mais a fundo, eu trouxe aqui a Margaret Atwood, que tem um livro chamado A Odisseia de Penélope, onde ela fala que ela conta, é a odisseia dela, né, da Penélope, ela conta, essa personagem icônica fala em primeira pessoa, contando a sua própria história, né, e ela diz, em um dado momento, esta mortalha, porque, enfim, se você menciona aqui, todas nós conhecemos a história, de que Penélope, né, confecciona uma mortalha para o seu sogro, e por 3 anos. E então, aqui no livro, ela diz, esta mortalha seria mais apropriada para mim do que para Laertes, no caso o sogro, pois estou desconsolada e condenada pelos deuses a uma vida que é como morte. Porém, foi tecendo que Penélope mostrou sua astúcia, né? E no seu romance, nós acompanhamos essa vida de morte, né, da personagem Eugênia, que após o casamento arranjado, foi bordando que ela conseguiu formar uma rede de apoio com outras mulheres, né? E através dessas vestes que falam por ela, né, ela mostrou também a sua astúcia. Mas tanto Penélope quanto Eugênia mostraram-se astutas através do silêncio. Podemos dizer que foi no silêncio que se originou a Revolução Feminina? Eu acho que diante da opressão a gente não pode levantar a voz. Então a gente tem que ser astuta, inteligente e tentar buscar saídas para se libertar ou para minimizar a opressão de forma que o nosso opressor não perceba. Então, muito da história feminina se dá na sombra, se dá no silêncio, numa comunicação cifrada. Por isso que veio a ideia do código. A renda, também escolhi a renda por ser uma atividade silenciosa, permitida dentro do ambiente doméstico, aparentemente inofensiva. A própria postura de uma rendeira é cabeça baixa, silenciosa. Então, um marido, um opressor, seja lá quem for, não desconfia dessa atividade. Então, isso foi uma forma inteligente de um grupo de mulheres conseguir se libertar e agir, né? E lutar. Então, essa é uma forma silenciosa de luta, como tantas outras, de resistências, de segredos, de mistérios. Os próprios códigos foram inventados justamente para que alguém não lesse. E o livro, de maneira geral, fala sobre comunicação em outras camadas. Então, por exemplo, a Cândida, ela decifra o mundo pelo som, as cores pelo som. Talvez a falta de comunicação de uma das personagens, que é a tia, faça com que as coisas não corram bem.
Então, o livro, além do Código da Renda, tem outros momentos em que se fala de comunicação, porque eu acho que, no fundo, é um livro sobre comunicar-se. Comunicar-se num ambiente em que não se pode falar. Então, é no silêncio mesmo que elas lutaram, e eu acho que isso é uma característica de qualquer povo oprimido, né, em qualquer época da humanidade, é tentar achar uma saída quando não se pode gritar. E por isso também que eu coloquei o contraponto do presente, porque já hoje já se pode ir para a rua, já se pode falar. Sim. Mesmo assim, isso não é a garantia de que as coisas mudam, ou que a sociedade vai repensar só porque eu estou gritando. Sim. Então, foi no silêncio. Eu até fiz muitas rodas não de renda, né? Porque renda é uma arte muito complexa, mas eu fiz oficinas de bordado livre. Então eu tive essa experiência de estar em roda de mulheres em silêncio, e isso me ajudou muito para a descrição dos momentos, porque é um silêncio que comunica, é uma respiração, é um suspiro, é um olhar que levanta e baixa. Então, no silêncio, você continua se comunicando, e essas oficinas que eu fiz foram boas para eu poder descrever os atos e as respirações das personagens. Muito bom. Curioso. Muito legal. Eu até vou repetir um pouquinho aqui o que tu disseste, mas porque tu falaste, minha pergunta era um bocadinho esta de que a ideia da renda, do bordado, os códigos secretos que as mulheres teceram, né, sempre entre si, é uma imagem muito bonita da sororidade feminina, né? Até esse acompanhar-se no silêncio que estás a falar agora, né, de ficarem comunicar pelo olhar, enfim. Mas no livro aparecem em vários momentos mulheres menos despertas para isso, não é? Como é o caso da tia Firmina e até mesmo a Vera. Podíamos pensar no livro como uma denúncia, ou seja, não só ao machismo, mas também estas mulheres que se isentaram por medo, ou como tu dizias há bocadinho, foram mais tolerantes com o machismo estrutural. Tu procuravas esse lugar de denúncia também de uma postura feminina? Eu quis colocar... Eu gosto dos meus personagens o máximo possíveis presentes e identificáveis, para que os leitores se identifiquem com os vários tipos de abordagens, de pensamentos, sem nenhum julgamento, né? Eu acho que, por exemplo, no caso da Firmina, ela tem uma crença, ela era a pessoa que acreditava na maldição, diante disso ela quer proteger os seus, e dentro dessa crença ela está agindo de uma forma de proteção e de sororidade, inclusive. Ela quer proteger muito. Então, isso também é uma questão da falta de comunicação, a falta de visão, mas cada um é de um jeito. E a Vera, eu quis retratar o feminino de embate, né? Porque as minhas personagens do passado, elas não têm embate. Eu quis justamente fazer essa utopia também de todas estarem se ajudando, uma utopia que é possível, mas que a própria arte e literatura às vezes não é colocada assim, porque você precisa de conflito, então uma não gosta da outra, uma quer namorar da outra, principalmente em livros mais dentro de um formato, de um padrão. Então eu também quis retratar uma mulher que implica com a outra. Então a relação da filha com Alice, com a mãe, no futuro é uma relação de alfinetada. De uma tensão, né? De uma provocação mútua, né? E elas não se encontraram nesse lugar. Poxa, a gente está aqui vivendo a mesma situação, vamos nos unir, porque também são pessoas, têm seus fantasmas, seus traumas, suas vivências, que não deixam que elas cheguem nesse ponto. E as meninas do passado, como estavam tão dentro de uma opressão, e que eu também fantasiei, porque poderia também... Eu quis criar esse ambiente feminino de amor e amizade, sem conflito entre elas.
meu sonho, então eu coloquei no livro. E agora eu queria pegar um pouquinho nisso que tu, porque lendo aqui a tua apresentação e agora ouvindo-te, né, e nota-se no livro que tu fizeste uma pesquisa histórica, né, de eventos, personagens e tal. Mas tu falas na apresentação que também foste muito atravessada pelas histórias da tua família em Pernambuco. Então eu fiquei a imaginar-te assim, casar, não é, de alguma maneira estas narrativas familiares, as lendas de Pernambuco com o que tu encontravas na tua pesquisa. Será que houve essa mistura? Como é que tu vês isso? Eu sempre quis escrever sobre esse local, que é o local onde nasceu meu avô e minha bisavó. A minha bisavó, ela fez uma fuga, que não motivada por casamentos, mas ela saiu dessa cidade, que era próxima ao Pajeú, e foi morar em Pesqueira, onde é um centro de renda. Então, isso tudo são referências que eu utilizei no livro também. E a minha mãe, essa é uma outra história, não tem nada a ver, mas a minha mãe, ela brigou com o pai dela. Ela brigou com o pai dela e decidiu que os filhos, meu irmão, não teríamos o sobrenome do pai. E a gente cresceu sem o sobrenome do meu avô e dos meus primos, e a gente se questionava, mas por quê? Por que a gente não se chama? E até o nome de rua, então a gente queria mesmo aquele sobrenome, porque, poxa, o sobrenome da rua era famoso. Aí ela disse, não, isso aí é o seguinte, quem tem sobrenome não vai ser feliz. Isso a minha mãe inventou para crianças. Uma nova lenda familiar. Uma lenda que eu acho que não funcionou, porque a gente ficou com medo, a gente ficou empático com nossos primos que estariam sendo, né, que eles seriam felizes né, no futuro, mas a gente acreditou a princípio, depois a gente viu que era mentira. Só que isso foi muito forte para nós, né, saber que a nossa família tinha uma maldição, e aí depois a gente sempre também utiliza tudo que a gente recebeu, né? E aí, por estar fazendo o livro que tinha a ver com a minha família, com o local, eu lembrei da história da maldição e utilizei. Que bom, que engraçado. Como estas coisas, né, se vão encontrando. São muitas, né, essas coisas estão voando. Né? Claro, sim. De repente, todos eles se encontram e você entende, isso pode vir para cá, isso pode vir para cá. E vai engordando, né, a obra e o livro, a história. Não, e eu acho que a experiência da escrita também, né? Porque acho que eu imagino que você foi encontrando coisas assim que você nem imaginava à medida que você foi escrevendo. Eu queria falar um pouco agora, Angélica, sobre uma cena que é uma cena importante. Eu destaquei aqui, mas deixa eu só ver se eu tenho a página, porque é sempre bom para quem está acompanhando seguir pela página. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, sim. Na página 223, tá? No capítulo que chama Segunda Curva da Estrada. O trecho é o seguinte: assim que saiu do campo de visão, quem tá narrando é a protagonista do núcleo histórico, que é amiga da Eugênia, que é de quem ela fala. Assim que saiu do campo de visão dos filhos, Aristeu, que é o marido da Eugênia, com quem ela teve esse casamento arranjado e que, enfim, ela se envolveu com a renda, né, e criou um código da renda para fugir um tanto da realidade desse casamento, tirou a pistola do coldre e correu para dentro da mata atrás da esposa fugitiva. Nesse momento, em algum ponto do vale, eu também corria, achando que saber o local exato em que a Eugênia estaria me daria alguma vantagem. A amiga indo em direção a Eugênia, né, a Inês. Contava que o coronel ainda estivesse em Bom Retiro, acompanhando as rezas. Porém, quando me aproximei da segunda curva da estrada, com um fio de esperança de ter talvez alcançado meu objetivo, avistei Eugênia se debatendo ferozmente para se livrar do marido que a arrastava pelos cabelos. A cena continua, não vou ler aqui a cena inteira, mas quando a gente estava conversando sobre o seu livro, né, eu, a Flá e a Raquel, eu dizia para elas uma sensação que eu tenho lendo alguns romances brasileiros e até latinos, enfim, romances em geral, acho que no mundo inteiro.
mas como se fosse uma sensação do déjà vu, sabe? Essa cena da mulher fugindo desse casamento arranjado e uma amiga indo em direção, e aí o desfecho todo da cena, que é uma coisa que a gente sofre junto, né? Porque alguma coisa é acessada aí nessa cena, alguma coisa que a gente conhece muito bem. Essa é a sensação, sabe? Talvez você não consiga identificar na sua vida, né? Algumas pessoas, a maior parte consegue sim, mas você sempre consegue, sabe? A verdade é que existe alguma coisa em você que se conecta com aquilo e se angustia. Eu queria que você contasse um pouco como surge essa cena para você, né? Como uma mulher escrevendo um livro como esse em 2025. Em que momento da escrita você esbarrou com essa cena? E se você acha que essa é, de fato, uma cena inescapável para todas as mulheres, enfim, não só de uma geração, mas de várias gerações. Se você pudesse comentar. Que eu acho que é uma cena que toca, né? É uma cena importante, especialmente para ambos os núcleos, né, narrativos. Essa cena é uma cena importante para o livro. Eu acho que, assim, quando você escreve, você quer se conectar com o outro, qualquer outro, um outro que está em outro país, em outro tempo. Você quer entender, quer que o seu humano toque o humano do seu leitor, mesmo que você não o conheça. E, então, sempre tento escrever a maior verdade minha humana, para que essa verdade reflita em alguém, rebata e entre, mesmo que seja um leitor. Então, sempre no meu processo de escrita, quando eu estou buscando as cenas e as emoções das cenas, eu estou muito conectada comigo para que essa minha posse de mim mesma consiga conectar a pessoa que vai ler. Porque eu entendo que a arte é isso, é conexão, é nos unir com os outros. Eu acho que todas as mulheres, elas são presas no sentido de caçadas. A gente luta, a gente muda a nossa roupa para sair de casa, a gente tem medo de ser atacada, a gente tem medo de homens que são homens que estão na nossa família, a gente tem medo de um homem que beba um pouco mais, porque sabemos da impunidade masculina e fomos criadas por nossas mães, pela sociedade, pelos exemplos que vemos, pelas matérias e notícias e noticiários, que nós somos presas, que seremos caçadas. Então, nesse momento, que é o momento do abate, é claro que há uma luta. Eu me vejo todas as mulheres com medo e correndo e tentando que ele não nos pegue, né, o predador, e ele pega e abate, mesmo que alguém tente ajudar. Então, assim, para falar dessa cena e também de uma outra cena que eu gosto, que é a cena da noite de núpcias, ela ouve os passos da bota no chão, ela ouve a maçaneta girando, acho que são elementos sensoriais que já nos direcionam para o medo, para a fuga. Então, talvez tenha sido por isso que eu escolhi esses elementos, mas, de fato, eu nunca tinha refletido sobre essa pergunta, sobre isso que você me perguntou. Mas acho que todas as mulheres, mesmo as que não foram vítimas de uma violência sexual física, elas podem já ter se imaginado tentando fugir fisicamente de alguém que as agride, e acho que todas as mulheres já pensaram nisso. E é isso que faz o livro, a literatura, a arte ser universal, pelo menos na intenção do artista, que provoque esse reconhecimento. Não sei se respondi a pergunta. Muito bom, não, acho que sim. É isso, acho que você tem razão, acho que é por ali que a gente se conecta, né? Muito bom. Outra pergunta que eu tinha aqui anotada para te fazer é sobre a personagem Vitorina. Eu adoro essa personagem, sei que Raquel também, né? A gente vibra com essa personagem. Eu até eu tô olhando aqui, a minha pergunta era uma só, vou fazer uma
ligeira quebra aqui em duas, tá? Para primeiro te ouvir em relação à Vitorina, e depois eu queria falar do professor e da relação da Vitorina com o professor, porque eu acho que é muito interessante aqui. Então, a Vitorina, né? A gente queria entender como você construiu a Vitorina, porque a Vitorina, ela tem esse ímpeto, né, de liberdade, né, esse ímpeto de expressão das suas próprias vontades. Ela vai atrás do professor por conta própria, num tempo em que isso não era um comportamento, enfim, que ela nem tinha em quem se espelhar, né, Então, é dela, né, ela se entrega um tanto a essa tração de vida que vem dela. E aí eu e a Raquel ficamos, eu teria aqui um dilema, né, em termos de protagonismo, porque a Inês é ótima, enfim, mas essa Vitorina tem uma coisa muito interessante, Eugênia também. Mas como foi a construção da Vitorina? Você pode comentar com a gente um pouco? A Vitorina é a personagem que tem luz. Ela não se dobra a toda a regra social estabelecida. Eu fiz 3 amigas. Tecnicamente, no livro, elas estão em posições que podem enganar o leitor. Uma é a protagonista de uma história, a outra é a narradora, porém onisciente praticamente de tudo. O presente é em terceira pessoa, então tem uma brincadeira aí de vozes narrativas. E a Vitorina é a pessoa que acredita na vida e não leva tão a sério o trágico o trágico da sociedade, o trágico das regras, a firmeza e permanência daquelas regras. Então ela é uma pessoa mais livre, questionadora. Ela realiza o que a gente gostaria de fazer lá. Então, ela mesmo diz, no fim do livro, outro spoiler, mas se ela tivesse me contado, eu poderia ter ajudado e as coisas poderiam ter sido diferentes. Porque ela é quem acredita no futuro, na mudança, na reinvenção. Ela descobre a renda, ela compartilha de forma generosa com todas, ela quer a mudança, mas isso não é um peso ou uma missão, é apenas o temperamento de acreditar na vida, no futuro, na fé. Não, eu acho que é muito interessante. E que as coisas não sejam tão ruins. Sim, eu acho que é interessante porque ela tem aqui esse romance que acontece com esse professor. E o professor é um outro personagem que eu acho interessante, muito interessante. Ele tá aqui na página 195, a gente tem um capítulo quase que dedicado a ele, né? Começa... Ele é o único homem que tem... Isso, mas eu gosto disso. Capítulo. Isso, mas eu adoro, exato, excelente ressalva. Porque a gente... É um livro que ele é... dominado, no bom sentido, pelas mulheres, né? Pelas vozes femininas, pelas perspectivas femininas. E ele, a forma como ele está narrado aqui, eu quero ler esse primeiro parágrafo, também mostram variações de formas de opressão, né? Ele também, de certa maneira, por um contexto social, por uma questão de origem, de trajetória pessoal, ele também é um cara que foi oprimido, de certa maneira, né? Então, a forma como ele e a Vitorina se ligam, eu acho muito interessante. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, tá? Para quem tá acompanhando. O professor nunca quisera a confusão na vida. Nascido na capital, perder os pais muito cedo e conseguira completar os estudos graças à ajuda de seu padrinho de batismo, que pagara por sua educação no internato, onde vivera até a maioridade. Por ter tido esse início de existência no limite do desamparo, era tão determinado em assegurar a própria sobrevivência no mundo que quase não se lembrava do tempo em que tivera outro interesse a não ser cumprir suas obrigações. Estudar com afinco, depois trabalhar duro e assim continuar existindo. Fazia isso com a precaução de não incomodar ou causar desconforto a quem quer que fosse, para que nada arriscasse seu sustento e seu teto. Então a gente aqui entendeu esse professor que até a gente imaginava que pudesse ser isso lá no início do livro, né? Porque ele é sempre muito introspectivo, ele passa um pouco batido pelas investidas da Vitorina, né? A gente assiste essas cenas. E aqui eu quero ler esse trecho aqui da página 197,
que ele falando da visão dele, como ele começa a se relacionar no imaginário dele com a Vitorina, né? Mas bastava adormecer novamente para que novos sonhos o alcançassem. Chegavam sorrateiros, mas aos poucos revelavam a sua marca, tão constantes que o professor passou a achar que conhecia a Vitorina de fato. Não de carne e osso, aquela menina que espiara os pontos de renda do alto de uma escada e dera um ofício a tantas outras mulheres, mas sua Vitorina sonhada, inexistente. Um anjo plácido que se contentava em viver pela eternidade em sua mente, o oposto da Vitorina real, que já o considerava seu e não havia como demovê-la do seu intento. Então, o que eu acho que é interessante aqui é porque, a gente percebe que a Vitorina decidiu, ela quer ele, pronto, acabou. Então, ponto pra Vitorina, né? Segundo, eu acho que tem uma coisa aqui que dialoga com o livro, e eu acho que é legal que esse personagem surja, porque ele é um homem, mas marcado por um contexto social tal, que ele também reprime os próprios desejos, né? Ele só aceita quando ela já beijou ele, de alguma maneira, alguma investida ela fez. E eu queria que você comentasse esse personagem e a relação dele com a Vitorina. Eu posso começar falando dos homens, que eu quis fazer homens que tivessem presentes como personagens, a gente conseguisse identificar suas diferenças, não são homens vilões, até o homem que é o agressor, ele tem uma lógica própria, que é a partir da sociedade em que ele vive, né? Ele nem entende por que ela reclama tanto, né? Ele oferece tanta coisa para ela. Então, todos os homens eu quis fossem reais e variados. O irmão da Vitorina também é um cara disponível, né, para Inês, apesar de não ter, talvez, coragem, Antoniel, para tomar certas escolhas na hora que ela precisa. E o professor, eu quis mostrar um homem que talvez não tenha esse lugar de mando, como coronel, né, como por ser uma pessoa que já passou por situações difíceis e que já está no plano dele, e aquele plano dele é a sobrevivência dele, e ele prefere que nada atrapalhe nem o amor. E a Vitorina surge, ela sim, num papel de comando, ao contrário das demais, e diz, não, peraí, isso pode ser melhor para você. Não no sentido de controle dele, mas ela não dá muita opção mesmo, mas ela tem tanta certeza que é o melhor para ele que ela o comanda. E aí você tem uma inversão das demais relações do livro nesse casal. Sim. E eu coloquei, realmente, esse é o único capítulo que é pelo ponto de vista, ou pelo menos se inicia com uma voz masculina, porque esse amor é também o que vai desencadear uma série de enganos que vão dar no desfecho. Então, eu quis descrever essa relação também, além de mostrar a liberdade da Vitorina, a forma de que uma mulher pode escolher. Sim. Eu também quis chamar um pouco de atenção, porque lá na frente, esse romance era que ia ajudar no desenrolar da fuga, da descoberta. Então, é mesmo um ponto especial, assim, do livro. Legal. E é um muito amor, né? Também. Acho que tem essa coisa interessante. Que os dois acabam por ter uma relação, mesmo no final, não é? Mostrar essa relação amorosa, não é? Como uma alternativa a todas as outras, não é? Outro tipo de relação, não é? Porque eu não queria fazer um livro que todas as relações fossem iguais, que todas as relações de poder fossem como tudo. Claro. E eu tive uma dificuldade mesmo na escrita, porque eu gostaria muito que a última descendente encontrasse uma das primeiras rendeiras. Só que isso matematicamente é muito difícil, porque o livro já começa com ela pelo menos com 13, 14 anos, que era a idade que se casava. Sim, então, fiz contas e mais contas para ver se dava, se a Vitorina ia ter 120 anos, ia ser demais. Então, inclusive, o livro ele está numa data que não é a data atual, esse tempo do presente, ele é 1910, acho, porque foi um pequeno truque mesmo, para que eu pudesse ter esse encontro dessas duas pontas das gerações. Das gerações.
Grudado. Porque, de fato, o perfil da Alice é um perfil de 2020, não é um perfil de 2010. Mas isso foi... Confesso a vocês que foi por isso, porque também a Vitorina ter 125, 120, acho que ia ficar um pouco irreal para a narrativa mais realista do livro. Mas é bom que a história consiga resistir independente de quem conta, né? Ela está sendo contada, né? Acho que até fortalece a história da renda, né? Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando também, você falou sobre, no início da nossa conversa, sobre a tolerância ao machismo estrutural, né? E ao final do livro a gente vê que exigir que a família de Eugênia saísse da cidade, assim como a família das Flores, né, foi uma demonstração de poder de Aristeu. É uma mensagem aos cidadãos, não só aqueles que saíram ou foram saídos, mas aos cidadãos como um todo, para que jamais abusassem da sua hospitalidade, porque Aristeu não era somente o dono da sua fazenda, ele era dono da cidade. Né? E se a gente pensar na cidade, nos países, enfim, todos governados, na sua maioria, por muitos anos, por homens, né? Não apenas... Então, assim, a mulher, ela é bem-vinda enquanto ela se submete, né? Você tem ali a sua personagem Alice, que está em 2020, que está lá gritando, brigando, no meio de uma passeata, mas ela volta frustrada porque não houve ali um final feliz, vamos dizer assim, né? Não houve ali um final feliz da história. Então, assim, continuamos não sendo bem-vindas, né? No sentido de que as nossas vozes nem sempre são ouvidas, nem sempre importam, mas continuamos nessa estrutura, né? De que a cidade existe com um dono, o país existe com um dono, e a esse dono nós devemos a nossa submissão. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso é a nossa vida. Eu acho que a gente tem que lutar para amenizar, não por ter um sonho, uma utopia que isso não vai ser, que é o capital, que é o poder, que não vai sempre oprimir o mais fraco, seja classe social, seja gênero. O que podemos fazer é escrever livros e contar histórias e artes que levem à reflexão. Então, acho que o meu livro faz isso. Nós já estamos um pouco refletidas, não, mas assim, a gente já pensa sobre isso, mas assim, o livro está tendo um alcance grande e eu vejo que muitas pessoas não passam a refletir com o meu livro, mas refletem mais por conta da história. Então, acho que nosso papel é de forma também silenciosa ou pequena, ou fazendo cada dia uma coisa, tentar quebrar essas estruturas de poder que são de governo, de chefe da empresa, de dinheiro, capital, gênero, e ajudar quem está em situação mais ainda oprimida do que nós, que somos brancas, com estudo. Então, acho que o nosso papel é cada dia tentar mudar isso nos nossos gestos, relações e arte também, que é o jeito que eu escolhi fazer. Muito bom, Angélica. Eu tenho uma última pergunta aqui antes da gente entrar nas prussianas, que por tudo que a gente está conversando aqui, tem agora tem uma trajetória que é sua enquanto escritora, né? Do início ao fim. Uhum. Imaginei o livro, a história tá mais ou menos clara para mim, mas quando a gente começa a escrever, muita coisa vem surgindo, né? Coisas que a gente não imaginava, como você mesmo falou no início, elas vão entrando pro texto. Eu queria que você contasse pra gente um pouco como que escrever este livro te transformou? Ou como escrever esse livro te trouxe lá do ponto da ideia, quando passou a primeira vez a ideia na sua cabeça, e como que você termina aqui, assim, com a publicação do livro, o que em você mudou? O que você sentiu nesse processo seu de escrita
que pode ter sido revolucionário para você enquanto escritora, enfim, enquanto mulher? Eu também escrevo para audiovisual, né? Faço novela, faço filmes. E no mercado audiovisual você tem um planejamento. Você tem um cliente, tem um patrão e tem um planejamento muito fechado do que você vai fazer, para que isso, como um trabalho de equipe, milhões de pessoas envolvidas, siga. Na literatura, é mais solto para mim. Acho que outros autores planejam mais, mas eu não planejo justamente porque eu planejo em outras áreas de atuação. Então, eu parto da ideia, que nesse caso era a comunicação por renda, ser no interior de Pernambuco e colocar a maldição da história da minha mãe de alguma forma, e vou sentindo, vou de uma forma intuitiva e menos planejada do que nos roteiros de cinema, seguindo com a história. Eu acho que o processo de um romance é um processo que dura muito tempo, não é para fazer rápido, então eu acho que dura 2 anos. Então, como você escreve, deixa um pouco, reflete, volta ao texto, relê, você vai se transformando e o livro vai te transformando. E isso se dá muito pela duração do processo, porque você vai amadurecendo. Por exemplo, a minha mãe ficou doente durante a escrita. Então isso já mudou muito, porque essa história, por exemplo, da maldição vinha dela. E ela não leria. Então isso para mim já me transformou. A minha própria visão da história, porque você tem, né, no caso que era uma história que tinha uma ligação com o real, você imagina a reação dessa pessoa que te contou ao ler, e aí isso já se transformou no meio. E eu escrevi na pandemia, então também era um momento de mudança de comportamentos, de mais isolamento. Então esse livro, eu sei que eu terminei ele, que ele faz parte do momento pandêmico, porque ele tem um isolamento que estava em mim, que está no livro também. E a questão da ancestralidade, eu comecei com uma família viva e terminei com essa família já praticamente já uma das pessoas não mais vivas, né? Então isso também me transformou. Então acho que é uma mão dupla. Eu vou me transformando, transformo o livro já não é o mesmo que eu teria escrito 2 anos antes, então acho que assim, o que me fascina em escrever romance é justamente esse tempo, né, de gerar, de gerir, de escrever, ser longo, ele faz com que você seja muito mais profunda no que você quer dizer e você se transforme ele também. É um processo muito aberto. Legal. Muito bom. Vamos então para as prussianas, certo? Vamos. Meu Deus. Não pensei. Não, fiquei a pensar muito nesta coisa, né? Até da própria estrutura familiar, deve ter sido um desafio. Porque a gente termina tocando temas, né? Temas sensíveis. É impossível que aquilo não provoque você intimamente. De alguma maneira, isso toca você, né? Claro. Por exemplo, tem um trecho que descreve a relação da Vera com a Alice, que era um pouco a minha relação com a minha mãe. E durante a escrita, eu mandei esse pedacinho para o meu irmão, perguntando, você acha que ela vai se reconhecer ou vai ficar muito chateada? Ele falou, vai. E eu pensei, não, mas eu sou um artista, eu tenho que me expressar, é isso que está me vindo. É isso que está me vindo e é isso. E é bom para ela ler também, porque ela reflete sobre a nossa relação, né? Então, mantive. Só que aí, como ela ficou doente, ela não leu. Então, toda a minha preocupação dela ter alguma reação nem se configurou de verdade. Então, é isso. A vida ela muda e o livro muda, né? Sim. Então, talvez a gente escrevesse os livros para sempre, se não tivesse que um dia falar, não vai para o exterior. Sem dúvida, sem dúvida. Angélica, conta-nos, qual é que é o teu passatempo favorito?
Eu gosto muito de trabalhos manuais, coincidentemente. Então, assim, eu bordo, eu faço cerâmica, quando a minha filha tem algum trabalho de colégio, de faculdade, eu fico a primeira que quero recortar cartolinas e colar. Então, eu acho que um dos meus passatempos é fazer algo manual, criativo. Por exemplo, se você pedir para eu fazer um bordado 10 iguais, eu não vou gostar. Mas se você pedir, cada uma me pedir um, eu vou adorar fazer, porque aquilo me acende uma fagulha criativa de fazer um diferente do outro. E me acalma também, me acalma o movimento repetitivo, lidar com as mãos, o cérebro também dá uma limpada e me acalma. Então, acho que é isso, são trabalhos manuais. E quem são os seus pintores favoritos? Ou pintoras, pode ser pintores ou pintoras, enfim. Olha, eu não conheço muito de arte, mas vou falar dois e são homens. O Edward Hopper, que eu acho que tem uma melancolia em cenas urbanas, solitárias, e sempre me instiga de pensar o que aquele personagem está pensando ou o que o levou para estar naquela situação solitária e parece decisiva, talvez está tomando uma decisão. Então, isso é um pintor que eu gosto. E gosto também do lúdico do Portinari, que retrata muito nossas raízes, nossas brincadeiras da roça, do interior, da pipa, da fogueira. Então, me alegra a pintura do Portinari. E o Edward Hopper me instiga para entender o personagem da pintura. Muito legal. E por quais defeitos você tem mais compaixão? Eu não sei se é um defeito, é uma visão de mundo negativa, que muitas pessoas valorizam o negativo, eu, inclusive, por isso que eu tenho compaixão de mim mesma. Diante de uma situação, você pensar no pior, você ter um pensamento trágico, você achar que não vai dar certo, e isso eu sei que eu tenho, mas quando eu vejo em outra pessoa, eu fico muito aflita e com compaixão de dizer, não pode ser que dê certo. Não assuma ou acolha o não. Pode ser um sim, a vida pode ser um sim, pode ser uma vitorina. Então, eu tenho compaixão de quem não acredita que pode dar certo. Muito legal. Angélica, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por esse papo. A gente sempre sofre no final, é sempre duro o final, né? Verdade, é verdade. A gente vai então encerrando por aqui. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada a vocês pelo convite. Muito bom. Imagina. Obrigada, não.